Lá vamos nós, mais um episódio aqui do Astela Playbook. Hoje o papo é growth, é cheque grande, é investidor que entra em startup quando startup já não é mais tão startup assim, né? Scale up. O pessoal vai inventando nomes, enfim, mas enfim, acho que muita gente no nosso mercado conhece o Warburg, conhece o Bruno. Acho que um nome que é referência, um nome que está aí em cap tables de empresas que todo mundo admira. Acho que é um negócio super bacana, né, poder ter vocês aqui. Acho que a primeira entrevista que eu vejo assim mais consolidada do Bruno. Então, cara, muito obrigado pelo privilégio aí de estar abrindo tua agenda para a gente estar falando aqui. E, cara, queria que você começasse contando um pouquinho da tua trajetória pessoal, assim, né? Como é que você veio parar no mundo de investimentos privados, em especial em tecnologia? Tá ótimo. Bom, primeiro, obrigado, Chufão, pelo convite. Foi um prazer dividir esse papo com você. Como você matou bem, eu não costumo fazer muitos desses, então é um prazer, a honra ser um dos primeiros que eu faço ser com você. Obrigado pelo convite. Te contar um pouco, talvez, da minha história profissional aqui. Eu comecei a carreira em banco de investimento, como acho que muita gente na indústria de serviços financeiros, e eu gosto de dizer que essa transição para private equity, para alternativos, para privados, foi uma ótima decisão tomada por vários motivos errados. Eh, eu trabalhava em M&A, né, depois da faculdade, por alguns anos, gostava, acho, né, acho que eu fazia bem o que eu fazia. E conforme você vai tendo algum tempo de experiência, eu comecei a algumas coisas me chamavam a atenção. Assim, primeiro, quando você faz M&A, né, no banco de investimentos, você trabalha muito em deal, você vê muito investimento sendo feito por empresas, por fundos, naquela época menos por fundos, mas o dia seguinte da transação não é com você, né? Então, você até tem discussões interessantes de negócio durante o processo, mas quando acaba, você faz um closing dinner, manda um presente pro cliente lá, aquela estatuazinha e bola pra frente. Coleta o É, FII, tchau, né? coleta o fee, tchau, o que tem várias vantagens. E isso começou a me chamar muita atenção. Eu comecei a ver, poxa, eu acho que dado o meu perfil, dado o que eu gosto de fazer, eu adoraria talvez fazer uma parte mais importante do processo de decisão, estar mais perto do processo de decisão e principalmente continuar discutindo o negócio, continuar vivendo, né, os negócios que eu acho interessantes depois do investimento. Que idade você tinha quando te deu esse estalo? Eu tinha uns 27, 26, 27 por aí. É. E aí tem o segundo elemento ali onde eu comecei, né, que eu falei, onde começam os motivos errados. Eu também comecei a pensar muito assim, putz, em banco de investimento, né, depois de um certo ponto na sua carreira, o qual eu vou chegar em breve, você tem um elemento comercial muito grande no que você faz. E eu acho que eu tenho uma preferência por ser uma pessoa mais técnica, de ação mais ter com business e finanças, etc. Então eu acho que sendo um investidor, especialmente em private equity, é nisso que eu vou focar. E é aqui que eu falo como eu estava errado, né? Como ignorância é felicidade, talvez, porque se você né, acelerar para muitos anos depois, um dos principais takes que eu tenho do nosso negócio é que é um negócio de pessoas. E um dos principais elementos que tem no meu trabalho é sim um elemento de relacionamento e comercial. Tinha que ter Não só feito porque quando faculdade de psicologia, né? É isso que a gente tinha que total, ter. exato. Total. E assim, você tá sendo comercial no momento que você tá levantando dinheiro, com certeza, mas você tá sendo comercial no momento que você tá tentando convencer o empreendedor, as pessoas da Warburg Pincus, com certeza. Mas você também tá, né, tem um elemento de relacionamento barra comercial numa discussão de conselho, onde você acha que tem uma agenda que você acredita muito que é melhor para a companhia. No fim, é um business de gente. E o processo de underwriting de investimento é um processo onde gente, isso talvez tenha sido a minha maior misconception, né, que eu tinha antes de entrar no negócio, como gente é central, como esse tipo de relacionamento de conexão é central para o negócio. E eu falei, ó, eu aprendi do jeito duro, mas foi um bom erro para cometer, digamos assim. Cara, eu perguntei essa coisa da idade, assim, que a gente recebe muito estudante, tem muito estudante que ouve a gente também, assim, né? E o papo que mais vem é carreira, né? Pessoal querendo ir para o mercado financeiro, mas aí tem essa vontade de se envolver com o mercado privado, com a construção de inovação, de tecnologia. Você teve esse estalo jovem, né, cara? 27 é uma idade super cedo, né? Que dica você daria para um jovem saindo da faculdade que tem esse sonho, eu quero ir para o mercado financeiro, mas quero ir para o mercado privado? Por onde você acha que é melhor começar? Né? Porque o pessoal vem procurar venture assim e fala, venture é legal, mas
é legal também a experiência numa startup e tudo mais, né. O que que você deixaria de dica, assim? Eu acho isso é um negócio que mudou muito, né, da minha época para hoje, porque acho que eu tive o benefício de pegar uma indústria, não é tanto tempo atrás assim, mas a indústria está bastante no começo, assim, você pegar mais growth, private equity, por razões óbvias, vocês em VC ajudaram a começar, né, vocês Uhum, na sala ajudaram a começar a VC no Brasil, então acho que tinha mais oportunidade para eventualmente, pô, eu trabalhei 7 anos em investment uhum, banking, depois eu fui me tocar que era isso que eu queria fazer. Acho que hoje para o bem e para o mal, a turma que está na faculdade, está no começo de carreira, a indústria é muito maior, te dá a chance de focar nisso ou de ir atrás disso muito mais cedo, né. E aí para o meu ponto que eu fiz antes, eu acho que se você tem interesse nisso, eh ter um interesse genuíno e tem um interesse genuíno em pessoas e criar conexões, que é super importante para fazer bem esse trabalho, é começar a fazer isso na faculdade, né, e, pô, procurar formas de construir conexões e, né, ter um interesse genuíno em conhecer gente, construir conexões, nas diversas partes aqui uhum, do uhum, mundo de investing. É o que você falou, eventualmente você pode começar por uma startup. Pô, você começou por uma startup, mas via sua faculdade, via uhum. os seus recursos, você já conhece os seus colegas que Claro. foram para VC, que foram para private equity, entende as diferenças, bate um papo de vez em quando e tá no radar, né, para quando aparece uma oportunidade. Não só tá atrás, mas tá no radar das pessoas para quando aparece uma oportunidade. Infelizmente, é uma indústria pequena no Brasil, Pequena, né. tem a gente Então, conta, em VC dá pra contar, sei lá, na casa de centenas, no máximo, a quantidade de pessoas que trabalham nisso, né. Então quando você junta exato. PI, assim, mesmo assim é pequeno, né. Pequeno. É. Então, assim, começar desde cedo a tentar entender como funciona e usar a sua rede, usar os recursos da sua faculdade para fazer isso. E acho que as pessoas, isso tem ficado também mais comum no Brasil, mas é muito mais comum fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, as pessoas subestimam o quanto as pessoas estão dispostas a fazer um call de 20 minutos e conhecer alguém que é Total, jovem, né? Às total. vezes você tá aqui atolado, um monte de coisa do seu dia a dia, é meio refreshing, né? Você bater um É, papo com alguém que tá total, começando, né? total. Cara, vamos falar um pouquinho de Warburg, de tese, né, acho que vocês têm um posicionamento global muito particular, muito interessante. Queria que você contasse um pouquinho e como é que isso reflete no Brasil, e aí depois a gente fala um pouco mais da busca específica aqui no mercado local. Ótimo. Acho que antes de eu falar um pouco de tese, vale a pena tem uns pontos de Warburg talvez nem todo mundo sabe, assim, normalmente as pessoas não sabem, mas acho que é legal falar, que dá muito do pano de fundo. A Warburg é o fundo de private equity mais antigo em atividade. A gente faz isso há 60 anos, comemora esse ano 60 anos de história. Há 60 anos nem tinha o termo private equity, e o Lionel Pincus e outras pessoas da Warburg, inclusive, ajudaram a criar o framework regulatório que permite que fundos de pensão invistam em Hum, private equity nos Estados Unidos, né. tá. Isso é o quão antigo a firma é, né. E uma das, assim, talvez uma das principais coisas que a gente promete ou vende, ou que é a nossa missão com os nossos investidores, é consistência. A Warburg tem uma das menores dispersões de retorno entre vintages da indústria, né. A gente bate muito nessa tecla e mostra em números que nós não só entregamos retornos mais do que adequados, bons retornos, nós assim, entregamos com consistência há 60 anos. Então, se você pôs $10.000 no primeiro fundo da Warburg e reinvestiu esses $10.000 ao longo de 60 anos, você tem uma conta com a gente, sei lá, quase $70 milhões, se não me engano, hoje. Não tá mal. É um poder de compounding, é um poder de compounding. E isso é entregue, consistência é entregue com foco, com disciplina. Então, a forma como a gente investe é uma forma bastante focada, bastante disciplinada. Eu não vou falar do portfólio como um todo, é um fundo que tem algum nível de diversificação, mas tech é o principal setor. Nós fazemos healthcare, serviços financeiros, tecnologia e business services. Tech é o nosso maior setor no fundo global, historicamente, sempre foi, e continua sendo. E como no Brasil a gente foca quase que 100% em tecnologia e serviços financeiros e a interseção dos dois, acho que vale a pena falar um pouco mais da Uhum. tese de tech, Claro, obviamente, claro. né. Eh Nós somos muito focados em o fundo de growth, né, a nossa tese de tech é foco em growth. Nós somos muito focados em achar empresas que são líderes em categorias que nós acreditamos são grandes, mesmo que elas não sejam grandes hoje, elas vão ser grandes, ou seja, você Uhum, tem, né, você consegue escrever cheques grandes e ter retornos grandes, porque o mercado uhum, permite. Líderes claros, né, que estão entregando serviços ou produtos de missão crítica, ou que tem um ROI muito alto percebido pelo cliente. Isso deveria se traduzir, se isso é verdade, você deveria ver isso em economics do produto que são muito bons. O nível de retenção é muito alto, a sua eficiência de go-to-market é muito alta, então o retorno sobre o seu capital conforme a empresa cresce é mais eficiente e muito bom, né.
E aí, não por coincidência, o nosso portfólio de tech acaba sendo muito, muito concentrado em modelos de negócio B2B. Hum. Software, dados, infraestrutura para serviços financeiros, infraestrutura para saúde, isso globalmente, se você olhar o nosso portfólio. E não é, acho que isso foi muito mais óbvio, talvez nos últimos 4, 5 anos. Esse é o nosso foco há décadas, literalmente. Tá? E Não é tem que a gente nunca alguma. faz nada de consumo, mas é um percentual pequeno de coisas B2C no nosso portfólio. Quando Tá? eu olho o portfólio Brasil, né, vejo, né, putz, Blip, Solids, contabilizei, Jus Brasil, né, acho que eu enxergo um padrão de uma busca por empresas com volume de clientes na casa dos milhares, né? Ou seja, certamente existem grandes corporações clientes dessas empresas, mas o foco vamos dizer, SMB ou carteiras pulverizadas, vamos dizer assim. É uma tese? É uma coincidência? Acho que aqui a gente começa a falar de adaptação para a realidade brasileira, né? Você tem o Brasil, não que o Brasil não tenha o mercado enterprise, mas o Brasil tem várias categorias ou várias verticais de mercados SMBs que são muito interessantes, que são grandes, que crescem e que tem essas características que eu descrevi, né? Então você falou um pouco de Solids, contabilizei. Blip é uma exceção, Blip é até mais enterprise, ela atende também um pouco a SMBs, mas é um business mais enterprise. É, a gente, de novo, você tem que adaptar, isso é uma coisa que a gente aprendeu aqui, né, então, da forma fácil e da difícil, Hum. é que você pode replicar o playbook, né, a disciplina e a consistência com que a gente faz isso em outros países, mas você tem que adaptar à realidade local. Então, definitivamente, o portfólio da Warburg Brasil ele é mais SMB do que o portfólio de nosso portfólio de tech em outras geografias. Eu posso falar um pouco das distinções que a gente vê entre Brasil e lá Mas fora. é um ponto, assim, a gente discute muito aqui nas telas, né? O quanto uma empresa focada em high enterprise consegue retornos assimétricos, assim. É um ponto para vocês, assim, ou não, vocês estão abertos, né? A gente discute bastante, de vez em quando a gente faz, né? Se a gente está aberto ao SMB, você diz? A high enterprise. Ao high enterprise, não. Pensa no nosso portfólio, se você pensar Blip e Matera, Uhum, claro. são empresas que são basicamente empresas enterprise. Qual que é o trade-off, assim, né, na nossa cabeça? E que os números tendem a comprovar. Enterprise, você tende a ter níveis de retenção muito melhores do que SMB, até porque no Brasil a taxa de mortalidade do seu cliente é SMB, você conhece a Uhum, realidade lá claro. das compras de portfólio de vocês é mais alta. Então, por outro lado, você tem ciclos de venda mais longos, ciclo de desenvolvimento de produto mais longo, ciclo de implantação mais longo. Então, você tem a parte de payback do seu go-to-market tende a ser mais longa. Por outro lado, você tem muito mais conforto na retenção, né? No SMB, você tende a ter retenções piores, Uhum, eu falei taxa de claro. mortalidade do cliente, etc. Mas a implantação é muito mais curta, né? Você tem boas margens, você consegue ter um atendimento mais eficiente, a linha, né, o gross margin deveria ser um pouco mais alto. E aí a grande pergunta fica na eficiência de go-to-market, né? A gente pode falar um pouco do que quer dizer liderança de mercado, mas se o seu produto e a sua posição de mercado te permite fazer isso com um go-to-market eficiente, e seu payback é bem mais curto, poderia argumentar que o retorno de SMB é melhor que o de Enterprise, né? Mas, de novo, tem, é uma equação que você tem que balancear os dois, assim, quando os econômicos são bons porque o produto é bom, você pode fazer bom retorno nos dois. Nos dois, claro, claro, claro. É, E vamos, vamos lá, eu acho que queria entender um pouco do que brilha o olho, né? Então, o mercado brasileiro de empresas privadas aí no estágio que você tá, ele, infelizmente, até na minha opinião, não é tão grande assim, né? Você tem um número de logos razoavelmente limitado aí para analisar todos os anos, mas você tem empreendedores de todo tipo, né? Mesmo no estágio que você entra, obviamente, o empreendedor é super preponderante, né? A sim, empresa ainda muito. está nesse estágio. O que quando bate uma coisa nova, né? Uma empresa que você nunca falou antes, assim, que te liga o radar, assim, naquela primeira semana, naquelas primeiras horas, assim, pô, esse negócio aqui, que faz clicar aí o botão do deep dive aí? Então, tem algumas coisas, acho que para começar assim, né? Numa categoria grande o suficiente, né? Que você tem espaço para comprar um crescimento por um bom tempo, você está enxergando uma empresa que tem crescimento eficiente, né? Ou seja, você tem indícios ali nos números, nos economics, poxa, tem algum elemento aqui no que eles fazem que
que tem uma vantagem competitiva, porque crescimento eficiente do ponto de vista de capital tipicamente vem Uhum. de, é o que eu falei lá, missão crítica, ROI alto, que te dá vantagens competitivas. A gente pode falar um pouco de quais são as que a gente busca. É, isso combinado com um time que consegue articular bem o porquê disso. Não só que entende o porquê e consegue articular, é assim que nós estamos, esse é o nosso secret sauce, é assim que nós estamos tendo esse resultado. Isso normalmente abrir o olho, assim, de partida, pô, a gente quer double click aqui. Aí você falou um pouco do founder, né? Assim, eu gosto de pensar, todo mundo tem um superpoder, a maioria das pessoas tem um superpoder. Mas quando você acha aquele founder que reconhece o colo dele, ou pelo menos tem uma boa leitura de colo dele ou dela, e mais importante ainda, já tá passando pelo processo, tá disposto a complementar o seu superpoder com um time parrudo, isso chama muita atenção. Que isso vem em diferentes velocidades, e diferentes perfis de founder abraçam isso mais cedo ou mais tarde, mas uma hora tem que vir, né? Então, quando você pega aquele founder ou aquele time, só, putz, isso aqui já é um time mais completo, porque o founder ou a founder reconhece onde tem, né, onde está o superpoder dela e onde estão os gaps, Uhum. isso chama muita atenção. Você, Boa, pô, founder bom de montar time, meu filho, falando em português, boa, claro, né? De boa. reconhecer que precisa e bom de montar time. Isso é super importante. Aí, dois elementos pra gente são muito importantes, assim, que ajudam a brilhar o olho logo no começo. É, a gente fala muito com o cliente, vocês também, todo mundo fala, Uhum. né? Putz, quando o cliente, né, sente que, né, reconhece o valor do produto, que resolve a dor e de preferência meio que apaixonado pelo produto, ou fala que não pode viver sem, apesar de não gostar tanto. Uhum. Pode ser também, os dois funcionam. É, e liquidez. Quando você olha e fala, dado esses números, dado o tamanho da categoria, eu consigo pensar aqui sem fazer muito trabalho, ou só com, né, que tem Uhum. alguns que tem compradores Que tem óbvios comprador. para esse business. Então, esses são os meus, pelo menos os nossos check the box rápidos, que sabe, putz, com isso aqui a gente vai, né, realmente gastar tempo e tentar. Como você falou, não é, como ele não é muito grande, Claro. quando aparece uma oportunidade que tem o nosso tamanho de cheque e que tica essas caixinhas, né, você brilha o olho muito. Boa. E você fala bastante sobre essa coisa da liderança de mercado, né? E obviamente liderança pode ser muita coisa, né? Porque às vezes a gente está competindo com um concorrente, às vezes você está competindo, sei lá, com Excel, com papel, né? Com o mercado brasileiro tem ineficiência pra caramba, o que é bom para tecnologia. Mas muitas vezes a empresa não é a líder ainda, né? Vocês já investiram ou já apostaram em alguém, sei lá, segundo, terceiro colocado de mercado, challenger no mercado e que virou líder? A gente já investiu, talvez por seu exemplo, de empresas que eram razoavelmente pequenas para o tamanho de investimento que a gente tipicamente faz e que estavam muito atrás do papel e do Excel ou do call center. Então, mesmo assim, Blip, que é uma companhia que todo mundo conhece hoje, cresceu 10 vezes a receita desde que a gente investiu, até mais já. Solid, você mencionou, nos primeiros 4 anos de investimento, cresceu 6 vezes a receita. Uhum. Então, eles eram empresas razoavelmente pequenas. Blip cresceu bem mais de 10 vezes, porque faturava 90 milhões de reais quando a gente investiu. Só eles faturavam 50. E para um fundo que faz os nossos tamanhos de cheque, que faz investimentos mais maduros, especialmente para a turma fora do Brasil, é difícil olhar uma empresa de 10 milhões de dólares e bater na mesa e falar com certeza, isso aqui é um market leader. Essa aqui é a companhia que vai né, liderar a implantação de software para gestão de gente num mercado gigante. Então, a gente tomou esse tipo de risco no passado recente, acertadamente até agora, e vimos esse processo acontecer, mas muito mais nesse ponto que você falou, displacing o método antigo de fazer as coisas, Uhum. Excel, BPO, né? É, mas, de novo, o que quer dizer liderança na nossa visão, né? Especialmente nesses casos que são um pouco mais early ou que você está batendo, correndo atrás de algum incumbente? É isso, né? Pô, apesar da empresa ser pequena, eu consigo enxergar e ver no feedback de cliente, enxergar nos números, ver no produto que eu já gerei uma vantagem competitiva suficiente que vai fazer com que o meu go-to-market seja mais eficiente do que o próximo entrante ou com quem eu estou competindo, que eu vá conseguir servir esse cliente de forma mais eficiente, o meu capital vai ser eficiente e eu vou poder capturar esse crescimento que está aqui na minha frente, né? Liderança, para mim, na prática, é quando o que você está fazendo te dá essas vantagens competitivas. Ela pode vir na forma de um go-to-market que é mais barato, porque Uhum. você criou né, seja uma marca, seja um conhecimento ali do setor que é difícil de replicar e você Uhum. é claramente reconhecido por isso. Pode ser de produto, que é muito lição crítica, né? E tem muito boca a boca te leva lá. É, muito do que a gente busca é exatamente isso, né?
Bom, não tem podcast hoje em dia se não fala de AI, tá? Então, vambora, né? Então, bloco do AI, aquela coisa. Mas eu tava consumindo alguns materiais aqui para me preparar para esse papo. Achei um vídeo recente até do Jeffrey Perlman, que é o CEO global da Warburg, um papo bacana ali, se não me falha a memória, na CNBC, falando que a firma fez um exercício, entendo eu, global, né, para mapear o portfólio e identificar as potenciais empresas mais vulneráveis, ou as que eventualmente podem ser mais beneficiadas por esse ciclo, enfim. É, queria entender o que você tem buscado do ponto de vista de moat, né, de barreira, nesse ciclo de AI, né? Como é que você está vendo essa defensabilidade nesse momento onde a gente tem plataformas começando a entrar no negócio aí de aplicações verticais aí? Essa é uma discussão longa, tem várias vertentes, mas talvez vamos focar um pouco mais no portfólio atual, e, né, para dar alguns exemplos. Então, eh, nós nos sentimos, não diria muito, mas bem mais confortáveis com negócios que eh, ou tem dados que são absolutamente proprietários, como o caso do Scantec, uma companhia nossa de portfólio, ou do Brasil, ou lidam com dados ou fluxos, né, que são missão crítica, que são delicados e que não necessariamente você vai uma companhia vai abrir para uma coisa open source, né? Ou que tem vantagens ge- geradas por incumbência muito fortes. Eu vou falar desse último tema de incumbência, né? Então, a gente tem focado muito em fazer triagem no portfólio, ok, né? Como é que você pensa risco e oportunidade? A gente ganhou no passado muito dinheiro com firma em outros países, em outras geografias, workflow automation software. Acho difícil, dificílimo, que a gente com certeza não faria um investimento em workflow automation software hoje, acho que dificilmente algum investidor de software faria, né? É um ótimo business até existir AI. Agora, software para gestão de business regulado, igual a Matera, né? Você está fazendo, né, literalmente o software para fazer o core bancário, o coração do banco. Não acho que alguém vai botar um agente over the top para testar no que vai dar tão cedo. Estou falando de dois extremos, Claro. obviamente, né? O que a gente tem batido muito para o nosso plano de portfólio é definitivamente a forma como, dado que a gente tem uma exposição grande a software, a forma como o seu cliente usa seu software vai mudar. Isso é fato, todo mundo já está falando isso, né? Mas incumbência tem algum valor, né? Se você é um incumbente, se você é o líder da sua categoria, você tem algum tempo para pensar, ok, como o meu cliente usa o meu software, o que ele faz logo antes, logo depois de usar o meu software, e participar dessa camada de AI que provavelmente vai capturar um monte de valor nos próximos anos e ser você a disruptar o seu próprio produto, digamos Uhum. assim. E não necessariamente disruptar, mas oferecer Claro. essa camada que vai capturar valor, seu produto vai continuar existindo, mas você está capturando valor nessa camada adicional. E aqui a incumbência tem valor, porque, de novo, você já tem um relacionamento com o cliente, você tem distribuição, você tem os Claro. dados, você tem o Vender conhecimento. continua sendo vender, né? Não muda. É, e de novo, você, tipicamente, pensa na Contabilizei, na BIP, falando aqui no meu portfólio, você tem o conhecimento específico de como o cliente usa e daquele negócio para modelar o AI que vai no top daqui. Então, agora, a vantagem da incumbência não dura para sempre. A gente até tem a hipótese que num país igual ao Brasil, a vantagem da incumbência ela é um pouquinho mais forte do que nos Estados Unidos, por escassez de capital. Né? Se você está nos Estados Unidos, você tem que ter certeza que vai ter várias empresas levantando centenas de milhões de dólares para te atacar. Aqui vai demorar um pouco mais, mas vai acontecer. Né? Mas esse é o É, risco eterno, né? Eu acho que quem lida com tech sempre tem alguém numa garagem criando alguma coisa que pode disruptar. exatamente. O Bem-vindo AI só está ao, acelerando isso bastante, né? Se a gente tá, bem-vindo ao nosso mundo. é, Só mudou a velocidade, né? Então, a gente tem batido muito com isso no nosso portfólio. Se você está na posição de construir essa camada que vai capturar um belo valor, que vai potencialmente poder expandir o seu negócio, vai fazer com que o seu cliente tenha menos gente em torno do seu produto, você tem que estar paranoico em executar isso. Que é uma oportunidade que não vai durar para sempre, mas hoje ela está aqui e a gente pode transformar isso numa oportunidade de crescimento versus disrupção, que é ótimo. Né? E o outro elemento que a gente tem batido, que é outra vantagem de incumbência, é, dado que você tem escala, você também é o player que tem mais a ganhar com eficiência e ter mais caixa para reinvestir sem ter que levantar dinheiro nisso. Então, poxa, né, todos os CEOs têm que estar paranoicos também com o lado de eficiência de AI. A gente tem tido exemplos ótimos, assim, no portfólio Brasil, eu posso mencionar alguns, mas uma das maiores empresas do nosso portfólio no ano passado ganhou, assim, 25 pontos percentuais de receita em eficiência no time de devs, engenheiros e produto. Produzindo mais código, segundo eles, com mais qualidade, menos churn,
É uma empresa grande, são muitos reais para você Claro. reinvestir no futuro da companhia. Então, isso em si só já é muito forte, né? A gente tem o Jus Brasil, tenho falado mais abertamente disso, que é uma empresa que tem uma base de dados muito única, né? E tem uma base de usuários muito única, tem uma vantagem de distribuição muito única, 20 milhões de pessoas no site, 300 milhões de advogados usando a plataforma todo dia, uma das maiores bases do mundo, né? Pô, uma oportunidade muito clara de usar esses dados para botar uma camada Claro. de AI. Em um ano, eles foram de zero para mais da metade do faturamento da companhia vindo do produto de AI que eles lançaram no ano passado, que tem retenção melhor, o cliente Eles passa ainda compraram sempre... um modelo brasileiro, né? Eles Super investiram no modelo bacana, brasileiro. Assim, super bacana. o cliente da Jus AI paga 3 vezes mais do que o produto não AI, inclusive eles vão até descontinuar o produto não AI em breve, passa 6 vezes mais tempo na plataforma. E o NPS é altíssimo. Assim, a gente fez até que o Warburg pesquisa third party para pegar feedback de cliente. De novo, pô, a oportunidade está lá. Tem risco, por exemplo, no Brasil com AI, de alguma forma compete até com modelos horizontais? Sim, mas a oportunidade da incumbência está lá. A companhia está crescendo mais rápido, gerando mais caixa por causa de AI. Então, a gente tem visto na prática no portfólio, mas tem, como o Jeff provavelmente, né, mencionou nessa entrevista, tem um elemento de triagem mesmo. Então, logo no começo, a gente tinha um business de CRM para gestão de como é que chama? Concessionária de veículos nos Estados Unidos. Software razoavelmente simples, superficial. Cara, isso foi para triagem, a gente vendeu essa companhia, acho que até no fim de 2024, razoavelmente Entendi. rápido. A gente não, né? A gente não via muito upside de AI Claro, para esse business. E claro. é o que é, né? E quando você fala de setor, assim, principalmente olhando para o Brasil, assim, algum setor, independente dos investimentos ao Warburg, mas assim, que te chama atenção mais potencialmente capaz de ser disruptado mais rápido por AI, né? É, assim, você, muitos dos que tem se falado muito, né? Todos os business services que envolvem profissionais de colarinho branco, né, desde call center, qualquer tipo de BPO, né, suporte e vendas, toda a indústria financeira tem muita coisa em legal, know your customer, né? Isso com certeza, assim, acho que dá para falar hoje já que com certeza vai mudar muito. Né, vocês, o Carlos, temos resultado, o nível de eficiência, a forma como isso é feito, já está mudando muito rápido, vai continuar mudando muito rápido. E, de novo, tem uma oportunidade que tem se discutido muito, de coisas que eram business services passarem a ser tech investments, né? Isso para mim é bem óbvio. Tem efeitos super positivos e outros complexos para navegar na economia e, e das pessoas, mas isso, poxa, é muito difícil dizer que isso não vai acontecer. A gente tem convicção alta. A saúde é um outro que, no mundo inteiro, mas o Brasil especificamente, tem muito Oh, potencial. E, de novo, tem o lado business services de saúde, que é mega complexo, e eu vejo um potencial enorme, gestão de ciclo de receita, gestão de sinistralidade, gestão de vidas seguradas. Putz, isso é uma indústria gigantesca, é. que é perfeita para AI, e até na ponta, até o que toca o paciente, né? Aqui é uma coisa, talvez uma tese menos para o Warburg, mas, poxa, eu brinco com a minha esposa em casa, isso daqui a bem pouco tempo, se você for ao médico e ele não estiver usando um modelo para te atender, vai ser bem parecido com Claro. você aparecer lá hoje com a perna quebrada e ele falar que vai te É. operar sem pedir um exame de imagem. Você vai falar, Não, como assim? total. Total. Então, Essa semana eu tive uma consulta pela primeira vez, e até acho que eu vou bastante, mas deveria ir menos, mas eu recebi um resumo bem bacana, assim, feito por AI, com os gráficos e tal, da médica, assim, foi legal, mas pô, demorou para chegar o primeiro, mas chegou, eu não tive, eu não vou muito ao e... médico, mas eu não vi ainda. Daí até deixei, falei, legal, vou guardar com os meus exames, vou fazer uma memória com isso, aí eu tenho mania porque eu jogo isso no LLM, enfim, não façam o que eu faço. Mas Ai, ai. pensa, né, todo o custo de gestão e de gestão de fraude que o sistema de saúde brasileiro carrega hoje tem potencial de melhorar muito. O custo Super. ele tem potencial. A Isso experiência é muito ruim e muito tem, grande. de novo, acho que a gente devia falar mais dos efeitos positivos de AI para a sociedade. Esse aqui é um gigante de É. custo de Não, serviço na saúde. fora o direcionamento, né, dos budgets das companhias para os lugares certos. Quando você fala de saúde, quanto mais a indústria investir no profissional de saúde, na área de saúde, no desenvolvimento de Exato. medicina de ponta, melhor, né? E Quanto não mais o gastar com. tratamento for preditivo versus Exatamente. paliativo, de novo, Exatamente. o potencial aqui é gigante. Eu achei Exatamente. super legal pensar que isso vai acontecer no nosso, enquanto a gente está vivo. Assim, vai ser, Espero. Cara, deixa eu pegar um último tópico aqui
que é falar um pouquinho de VC em qualquer estágio, né, early ou growth, mas como classe de ativos, né? Eu costumo dizer que nossa profissão, para você entrar, você tendo acesso a algum capital para começar a investir, é fácil de você entrar. Você está colocando dinheiro na mão do empreendedor. Difícil é você se manter. E aí vocês estão aí há 60 anos, né? A conta do compounding que você fez é impressionante. Queria que você falasse um pouco de como é que você enxerga a categoria de líquidos, de VC, de PID, né, dentro da carteira dos investidores, qual é a oportunidade, né, que você enxerga para isso, em especial no Brasil? Eu, nos últimos anos eu tenho, né, o seu papel vai mudando, eu tenho falado bem mais com investidores ou potenciais investidores, Brasil e fora do Brasil. E acho que talvez um gap que eu tenho percebido, que eu percebi, né, de como do perfil de investidor brasileiro de líquido é a turma talvez demorou ou começou num momento de mercado muito aquecido, mas demorou para entender ou abraçar o conceito do que os americanos chamam de criar um programa, né? Quando você tem e líquidos tem ótimas vantagens, mas tem a desvantagem de liquidez, né? É um ilíquido, no final de contas, e prazo, né? Então, uma boa carteira de alternativos de líquidos, ela deveria ter um certo percentual no seu portfólio, mas você deveria pensar nela como um programa. O que quer dizer um programa? Poxa, eu vou criar diversificação de vintage, né? Eu vou criar diversificação de estágio, em né, de alguma forma. Então, óbvio, tem preferência de tese, mas, pô, mesmo que eu goste muito de early stage, eu não vou fazer só seed. Claro. Eu vou construir um pouco, não, talvez uma carteira que tem um portfólio tem um pouco de seed, um pouco mais de série A e B, um pouco de late stage. É, e aí acho que tem uma questão que, de novo, dada a forma como a gente pensa, eu foco muito em consistência, em olhar para os gestores, pô, o que esse gestor comunica, que é né, o foco, né, dessa firma, como eles trabalham, e o quanto ele se manteve consistente ao foco que ele comunica ao longo do tempo. Então a gente pensa como casa muito assim, e eu pessoalmente acabei incorporando isso. E eu percebo nas conversas que no Brasil, desculpa, dizer um passo atrás, eu vi isso numa palestra nos Estados Unidos há uns 2 anos atrás, eu confesso que eu não fui auditar o número, mas eu vi que em 2021, a indústria de VC deploy 15% de todo o capital que ela deploy na história toda da indústria de VC. 15%. Eu não fui checar o número, mas acho que não é difícil pensar que Ah, deve ser algo ao redor é disso. por aí, é? Deve ser por aí. E muito é o PIB brasileiro nessa safra, onde o ânimo estava positivo, os juros estavam baixos, foram lá e construíram um portfólio de líquidos que normalmente tem um ou dois gestores num tipo só de ativo e num vintage só. Um vintage só, é. E aí foi um vintage ruim, todo mundo, meu Deus, não dá para fazer essa categoria. Tipo, não, dá. Mas, poxa, com a cabeça de que vai ter bons vintages e vintages mais desafiadores, e que se eu tiver uma diversificação de estágio e vintage, e idealmente até um pouquinho de geografia, eu vou, né, o tese, se você estiver pensando exclusivamente em Brasil, eu vou ter um programa que, com uma visão de longo prazo, vai dar ótimos retornos. Mas, de novo, tem que ser um programa É um programa. que tem uma visão de longo prazo e que inclui diversificação para chegar nessa visão de longo prazo, né? E eu acho que hoje, quando eu falo com investidores, está todo mundo muito chamuscado, porque foi muito pesado a mão em 2021, perdeu um pouco essa disciplina de diversificação entre vintages né, e de estágio, e dado essa dificuldade de liquidez hoje, está todo mundo um pouco chamuscado. Eu acho que é um problema estrutural da indústria se os investidores se ativerem de novo, ter um programa para Uhum, fazer, né, uhum. vintage. E quando você fala com investidores lá fora, como eles têm olhado especificamente o Brasil? É interessante. De novo, Brasil, você tem vários Brasis, né, aqui. Depende muito do. Né, acho que o lado bom de Brasil, quando a gente discute aqui internamente, quando a gente mostra para investidor, apesar da dificuldade que é fazer negócio no Brasil e as dificuldades que o macro Brasil apresentou nos últimos anos, juros altos, etc., você tem bolsos de crescimento muito relevantes no Brasil. Então, poxa, a gente mostra que o nosso portfólio, que já tem uma determinada escala, são empresas maiores, cresceu orgânico mais do que 40%, desculpa, 40% no ano passado, gerando caixa. E tá de novo esse ano crescendo quase, né, nos primeiros meses do ano, nos primeiros 5 meses do ano, crescendo acho que 37% orgânico na média, nessa escala, gerando caixa, né, na média também. É muito difícil achar esse nível de crescimento, mesmo em tech, mesmo em software né, e dados, que é o que a gente foca aqui, né, e financial services, muitos mercados.
Então, Brasil é grande o suficiente e tem uma oportunidade de growth que é relevante, que é difícil, né, você ignorar. O segundo ponto é as empresas brasileiras tendem a ser mais eficientes com o uso de capital das empresas de tecnologia brasileiras do que os PIAs. A gente faz essa comparação como a gente investe em vários países, tem dezenas de empresas. As companhias brasileiras sempre estão no topo quartil ali de eficiência de go-to-market, de retenção, etc. Por quê? De novo, é por um motivo ruim, porque um pouco a escassez de capital, então Escassez, o mercado tende a ser menos competitivo, então uma vez que você tem liderança, você consegue capturar mais desse crescimento e mais da rentabilidade. E o outro é que talvez é o perfil mesmo do empreendedor brasileiro, está acostumado a viver nesse ambiente e tende a desenhar empresas que são mais eficientes mesmo, porque capital é escasso, né? Então, quando a gente mostra nível de valuation que a gente discute no Brasil para eficiência de capital das empresas, nível de crescimento, o Brasil se destaca. Chama super atenção e a gente gosta de mostrar isso para os nossos investidores, que são histórias muito legais. O que é o desafio do Brasil? Que é a pergunta que todo investidor faz e é difícil, mas é liquidez, né? O que volta para o ponto de foco e disciplina, né? No mercado igual ao brasileiro, você tem que pensar com muito carinho quais são as alternativas de saída, e quando elas estão lá, você tem que ser disciplinado em devolver dinheiro para o seu investidor. E elas não estão, né? Elas não estão lá o tempo todo, né? Boa, vamos lá, caminhando aqui para o encerramento. O que você está lendo? Eu tô nesse momento, eu comecei agora, acabei de começar Infinite Machine, falando do Hassabis, eu e todo mundo lendo esse livro, mas estou achando bem interessante. Eu sempre começo dois ao mesmo tempo. Eu tento começar um ficção e um não. Eu tô lendo Infinite Jest, do David Foster Wallace. Eu não sei se eu vou vencer esse. Eu tenho 3 filhos pequenos, tá? Então eu começo 2 livros, normalmente eu dropo pelo menos um dos dois, tá? Aí vira um livro infantil, né? Exato. Mas eu acabei de começar esses 2. Cara, dá uma dica de uma ferramenta de trabalho, assim, que é indispensável, assim, que você compartilharia com todos. É que esse hoje é muito lugar comum, mas eu realmente estou apaixonado pelo Claude, não dá para falar outro. Mudou muito a forma como eu consumo informação, como eu processo informação, como eu busco, como eu me educo. De novo, esse é meio óbvio. Talvez para tentar falar um não óbvio, uma ferramenta de trabalho bem importante para mim é esporte. Eu sou um cara bem ansioso, bem intenso. Eu preciso regular com um pouco de esporte, para mim faz muita diferença. Então, Claude e esporte. E você pode fazer também o plano de esportes no Claude, fica muito bom. O problema é que eu pratico jiu-jitsu desde moleque, o Claude vai ficar falando como eu sou ruim no jiu-jitsu, então talvez eu prefiro deixar eu viver com a minha ilusão. Pior é que ele fala mesmo. Eu coloco os treinos lá e falo, esse seu treino não foi um treino, Você foi uma não rendeu moleza. bem, apanhou de novo desse cara. Foi um passeio. Outro ele escreveu lá, pô, se sua pedalada não foi uma pedalada, foi um passeio. Tô mal mesmo. Aí Bruno deve ter uma frase, um aprendizado que você desenvolveu, que você pegou de alguém, enfim, mas que você deve estar repetindo toda hora. Que frase é essa, cara? Uma frase que eu uso muito, assim, e eu aprendi com uma pessoa que eu respeito muito, devo muito a ela, que é: nesse business, uma das melhores coisas que você pode fazer é saber o que você sabe e saber o que você não sabe. É difícil, né? Acho que o impulso de você estar lá no board e ter uma opinião e ter convicção e querer ter uma opinião forte sobre todos os temas não é fácil de conter, mas às vezes você ter a habilidade de falar: eu não sou a melhor pessoa para te ajudar nesse problema, vamos atrás de alguém que seja. É uma difícil mesmo. Eu falo isso bastante, tá? Essa frase. Se precisa saber o que você sabe, o que você não sabe, faz muita diferença. Pô, bem legal. Bruno, cara, muito obrigado pelo teu tempo. Esse me parece ser um episódio de alto ROI. Muita informação pelos minutinhos que a gente tem aqui. Então, cara, muito obrigado. Para todo mundo que tá ouvindo a gente, obrigado pela audiência. Compartilha, deixa like, aquela coisa. E até a próxima. Obrigado, Carlos.